Vamos para a palavra do Senhor? Vamos? Então vamos lá para a exposição da palavra de Deus. Hoje quero ler com os irmãos o livro de Lucas, capítulo número 7, começando no verso 1 e parando no verso número 10. Livro de Lucas, capítulo 7, do verso 1 até o verso 7, onde lemos: E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e este vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? 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 Querem ler? Querem ler? Sim ou não? Então vamos lá. 1, 2, 3.
Amém? Tomem assento. Eu tenho uma pergunta. É a fé que impacta o nosso comportamento diário ou é o nosso comportamento diário que impacta a fé? Por um bom período, Jesus baseou o seu ministério em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade do norte de Israel, às margens do Mar da Galileia. E isto era o cumprimento de uma profecia antiga, que está lá no livro de Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2, onde você lê: a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ela envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região e sombra da morte, resplandeceu a luz. Esta é a profecia. Então, esta profecia está se cumprindo quando Jesus vem colocar a base do ministério dele nesta cidade de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Isto você lê no livro de Mateus, capítulo número 4, verso, acho que é 13, Mateus 4, 13, você lê assim: deixando Nazaré foi para habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, 700 anos antes, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, aquilo que Isaías disse 700 anos está agora se cumprindo. E há duas observações importantes que eu quero chamar a atenção de vocês. Duas pequenas palavras que aí estão. Primeiro, a palavra entenebrecer. Esta palavra entenebrecer é cobrir-se de trevas. É ficar tão na escuridão que ninguém consegue enxergar um palmo adiante do nariz. Para contextualizar, é como que dizer, a angústia de uma tristeza que não te deixa enxergar além daquilo que você está passando. É isto aí. A segunda palavra é assentar. Esta palavra tem diversas nuances no mundo filosófico e no mundo jurídico. Mas eu quero pegar apenas um dos pontos, para dizer que assentar é mais do que estar parado num lugar, sentado numa cadeira, ou num banco, ou num chão. É mais do que isso. É fazer uma base, um lugar de vida, ou seja, é estar alicerçado, vivendo num lugar, é passar a fazer de um lugar o seu lugar. Isso é assentar. Quando você diz que o governo fez um assentamento, então quer dizer que ele colocou pessoas para morar numa região e aquelas pessoas tomaram posse daquilo para fazer daquilo algo seu. E estas duas coisas, então, é como que se estivesse dizendo
que as pessoas que lá viviam tinham colocado os fundamentos da sua vida espiritual num lugar esquisito. Voltem para ler o que está em Mateus capítulo 4, verso 16, e vocês perceberão, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Então aqueles que estão assentados numa região como esta, puderam perceber a chegada da luz. Aqueles que estavam vivendo num lugar assim, puderam ter a sua vida mudada pela chegada de Jesus. Está claro aí para todo mundo? Sim ou não? Pois bem. Então, isto posto, precisamos dizer que Cafarnaum é uma cidade bonita, ainda é até hoje. Uma cidade aprazível, uma cidade comercialmente importante, de uma população rica, uma economia bem movimentada. Ocorre que, ao tempo de Jesus, lá tinha uma guarnição do exército romano, liderada por um homem que era o comandante. E este comandante era um centurião. Pois bem, num lugar como aquele descrito, de trevas, de escuridão, de amarga tristeza, havia prosperidade. Então era um lugar próspero, onde as pessoas não viviam com liberdade. Nós encontramos isto também no livro dos Reis, quando Eliseu assumiu o seu papel, o seu lugar, em substituição a Elias, disseram para ele: o lugar que a gente vive é bom, mas tudo aqui é estéril. A gente sabe que o lugar é bom, mas tudo é estéril. É bom para os outros, mas não é bom para a gente. A água é ruim. E então Eliseu pegou um prato, encheu de sal, saiu andando por um caminhozinho assim, seguindo um curso de água, chegou na nascente da água, jogou o sal ali e trouxe uma palavra: o Senhor sarou esta terra. E aí, a partir dali, as coisas mudaram. Bom, neste lugar esquisito, Jesus começou a manifestar a palavra de Deus. Então, aparece um homem neste cenário que é o centurião. E ele tinha um servo. Quando você lê servo na Bíblia, você vai ter que entender, embora isso nos pareça indigesto, um escravo. Perfeito? Ele tinha uma pessoa assim. E nós somos então guindados ao pensamento de que há certas características na história que a gente não pode esconder. E uma delas é que os romanos escravizaram muitos povos. E ao escravizar muitos povos, eles levavam pessoas para os servir, a troco de comida. Só. Bom, mas o coração das pessoas não precisa ser um coração mau. E é isto que nós vemos aqui. No verso número 3 do capítulo 7 de Lucas, nós percebemos um homem preocupado com alguém que trabalha com ele. Ele pediu que Jesus curasse o seu servo. E isto mostra que o coração deste homem é um coração bom. Como este centurião, há muitas pessoas que são boas, não professam a mesma fé que nós, mas são pessoas boas.
não carregam uma identidade de membro de igreja, mas são pessoas decentes, corretas, honestas, verdadeiras, justas, pessoas que procuram fazer sempre o seu melhor em benefício de outros. Pessoas cujo caráter é elogiável. Às vezes, eu quero fazer isto com reservas, às vezes melhor do que o caráter de certas pessoas que se dizem crentes. E pior, às vezes melhor do que alguns que frequentam púlpitos de igreja. Há pessoas que são crentes, que têm identidade de crente, mas com um caráter deformado. E há pessoas que nunca entraram numa igreja, que procuram viver corretamente. Está claro aí, gente? Sim ou não? Pois bem. O centurião descrito aí era um homem de boa reputação. Eu preciso lembrar que um dos requisitos bíblicos para que alguém se torne obreiro, diácono da igreja, é ter boa reputação. Livro de Atos, capítulo 6, verso 3, a Bíblia diz que o colégio dos apóstolos se reuniu para resolver uma questão importante, e aí chamou o colegiado dos irmãos, e esse colegiado dos irmãos recebeu uma orientação. Escolham entre vocês 7 pessoas, olha lá, de boa reputação. Pessoas de boa reputação. Pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Pessoas que sejam cheias de sabedoria. E aí vocês vão constituir estas pessoas sobre aquele importante negócio daquele momento, que era o nascedouro do corpo diaconal da igreja. Então, pessoas de boa reputação. Para quê? Para que alguém não chegue na igreja um dia e veja uma pessoa que é todo torto na sociedade e na igreja posa de santo. Tem gente que no púlpito é uma santidade plena e em casa é uma treva pura. Né? Tem gente que prega e parece que quer que todo mundo saia voando em helicóptero na igreja, mas bate na esposa. Ou vive uma vida arrebentada na sociedade. Entenderam bem, sim ou não? Está claro aí, pessoal? Pois bem. Aquele centurião não era da nossa fé. Porém, ele era um homem bondoso. Ele era um homem humilde. Ele era um homem estimado pelas pessoas. Todo mundo que conhecia ele gostava dele. Vocês conhecem alguém que não é da nossa fé, mas que seja gente boa? Conhece ou não? Eu já contei o testemunho da minha vida, quando fui abençoado por Deus através da vida de um homem chamado João Dourado Domingos, que não era crente, mas era um homem digno, honesto, honrado, justo. Entenderam bem, sim ou não? É isto. Bom, muitas pessoas que se tornavam servos dos romanos eram maltratados, tidos como escória da sociedade, humilhados publicamente, para que aquele que era o Senhor pudesse se autoafirmar como, aspas, chefe. Então, aquele que precisa humilhar alguém para mostrar que é chefe, mostra que não é nada. Está claro aí? Pois bem. Aquele centurião, por outro lado, tratava com dignidade o seu servo, como um filho. Como um filho. E ele estimava muito esse rapaz, a ponto de, percebendo que ele estava doente e sabendo que Jesus estava na região, buscou socorro, não para si,
mas para aquele moço. Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, diz que há um fruto do Espírito. É como se você pensasse numa mexerica. Pensa numa mexerica, docinha, madura. Você tira a casca, tem diversos gomos. Um dos gomos, bondade. Olha lá. Então, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Olha lá. Bondade. Entenderam bem? Bondade, fé, mansidão, temperança. Então, a bondade deve integrar o coração daqueles que um dia encontraram Jesus. Mas a bondade pode ser encontrada no coração de muita gente. E ela está no coração de muita gente. Está claro aí, gente? Sim ou não? Pois bem. Todos nós sabemos que a bondade humana não é suficiente para a salvação. A bondade humana não é suficiente para a salvação. Porque a nossa salvação depende de um plano redentor. Plano este que foi consumado por Cristo na cruz do Calvário. Sem a cruz, sem Jesus, sem derramamento do sangue de Jesus, não há bondade que consiga salvação. Está claro aí? Sim ou não? Porém, todos aqueles que um dia foram salvos devem entender que a sua salvação os guinda para um novo nível de vida. Vai lá no livro de Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Você vai ver o seguinte, Efésios 2, 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, a salvação, não vem de vós, é um dom de Deus. Verso 9. Esta salvação não vem de obras. E por que não vem de obras? Para que nenhuma pessoa se glorie de ser salvo porque é bom. Está claro? Agora veja o verso 10, que todo mundo esquece. Porque nós somos feitura sua, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele, Deus, preparou para que nós andássemos nelas. Então nós somos salvos pela graça para as boas obras. Entenderam bem, sim ou não? Então diga de novo, somos salvos pela graça para as boas obras. Então nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Fazemos-las porque somos salvos. Entenderam bem, sim ou não? Então aquele que vive uma fé fingida e que prega muito sobre um monte de coisa, mas o coração é um coração que não se preocupa, pode ser tudo menos salvo. Está claro aí? Está claro, gente? Pode doer um pouco, mas é a pura verdade. Continuamos. Todos nós sabemos que há muita gente boa. E a bondade não salva. Mas o que é salvo, vai praticar as boas obras. Está claro aí? Bom, então vamos pensar. Esse centurião não era um cínico. Ele era gente boa. E ele não fazia as coisas para publicar na internet, como alguns que a gente vê. Vou fazer um videozinho novo, porque agora eu vou fazer tal ação assim, assim, e eu vou criar uma rede de seguidores, porque daqui 2, 3 anos, quem sabe,
a turma diga que eu sou um cara tão gente boa que eu mereça me candidatar a tal cargo, assim, assim, assim. Conseguem alcançar isso? Pois bem. Aquele homem tinha um testemunho de que amava o povo do Senhor. É o que está aí no verso número 5. As pessoas que foram falar com Jesus disseram para Jesus: Ele é digno. Ele é digno. Todo mundo que conhecia ele dizia: este sujeito é um sujeito digno. Todas as pessoas que tinham a oportunidade de conhecê-lo falavam bem dele, porque ele de fato era gente boa. Está claro aí? E disseram para Jesus: Ele ama a nossa nação, Ele ama o nosso povo. Ele demonstrou isto. Lembra que amor não se demonstra com palavra. Amor se demonstra com quê? De novo. Gestos, atitudes e comportamento. Há um punhado de gente que diz que ama, mas é só da boca. Há um monte de marido que diz que ama a esposa, mas bate nela. Que amor é esse? Não é? Há um punhado de gente que diz que ama, mas o comportamento é um desastre. Então, amor se traduz com gestos, com atitudes e com comportamento. E ele aqui demonstra o seu amor, como diz o verso 5. Às suas próprias expensas, ele construiu uma sinagoga para aquele povo. Então, ele ama e demonstra que ama com suas atitudes. Está claro aí? Quando você lê na Bíblia, por exemplo, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e viva muito sobre a terra, esse honra o teu pai não é ficar o tempo todo passando a mão no cabelo, fazendo cafuné ou beijando a testa. Amar é mais do que isto. Este honra aí é cuida. Cuida do teu pai e da tua mãe, para que você vá bem e viva muito sobre a terra. Está claro aí, gente? Pois bem. Então, Jesus atestou a personalidade deste homem, afirmando que nem em Israel ele, Jesus, tinha encontrado uma fé como aquela. O centurião não era um cínico. Ele era gente boa. Está claro aí para todo mundo? Agora, aquele homem não vivia como se fosse a melhor das pessoas, porque nasceu sob a etnia romana. Como há um punhado de gente que se acha melhor porque nasceu nesta ou naquela família, neste ou naquele lugar, neste ou naquele país. O que ele fazia era ser gente decente, com todas as demais pessoas que ele conhecia, onde quer que estivesse. Você conhece muito uma pessoa pela forma que ele trata os seus empregados. Você conhece muito, vou repetir, de uma pessoa pelo jeito que ele trata os seus empregados. Você conhece muito uma pessoa pela forma que ele trata as pessoas com quem ele tem relações na vida. Um carteiro, um atendente do balcão do banco, uma caixa do supermercado, ou seja lá o que for. Está claro aí, gente? Agora veja. A verdade é que as pessoas diziam: este homem é digno. Mas como é que ele se via? E aí é que está o ponto. Porque não basta que as pessoas digam. É preciso que você reflita sobre aquilo que você ouve.
Não há ninguém mais próximo de você do que você mesmo. Então, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, o que é que você pensa de você? E este é o ponto. Então, veja o verso 7 do capítulo 7. Ele diz: eu não me julguei digno de ir ter contigo. Embora todo mundo diga que eu sou digno, eu não me julgo digno de ir aí. Embora todos vejam, percebam, saibam que eu viva uma vida correta, sob o ponto de vista social, todo mundo que me conhece sabe como é que eu sou, mas eu não me sinto digno de ir aí. Entenderam bem, sim ou não? E esta é a condição humana. Porque nesta última fala, que está no verso 7, ele não enviou mais os próprios judeus, como está posto no verso 3. No verso 3, ele enviou uns anciãos dos próprios judeus. E os anciãos dos judeus que disseram, ele é digno. Mas no verso 7, eles não foram enviados. Agora quem foram enviados são os seus amigos. Veja, verso 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. Amigos. É diferente do que está no verso 3. Agora veja. É raro encontrar alguém que precise impor regras rígidas, mas que ainda assim seja amado. Porque quando a disciplina chega, parece que o disciplinador é inimigo. Esta semana eu estava com a minha esposa, e nós nos lembramos de uma professora chamada Catarina. Catarina era desse tamanho. Vocês conhecem Malagueta? Ela era mais ardida que Malagueta. Dura, brava, rígida. Na hora de colocar a nota, ela não dava colher de chá para ninguém. Dura, brava. Mas eu lembro da Catarina, que foi minha professora na 5ª série. E eu não esqueço mais dela. Por quê? Porque embora fosse dura, disciplinadora, nos ensinou muito. E hoje muito do que temos e sabemos veio daquela rigidez da Catarina. Então veja, há pessoas que foram duras, mas nos fizeram bem. Aliás, a Bíblia diz que toda disciplina, ao princípio, não parece ser de gozo, senão de tristeza, de amargo, mas depois vai produzir um fruto digno para o seguimento da vida. Não é assim que está em Hebreus 12:11? Então veja, a nossa percepção disto é que aquele homem, embora fosse o rígido comandante de uma guarnição de soldados romanos, ele precisava impor disciplina, mas ele era um homem justo. Justo. E isto chama a atenção. Agora veja, o centurião romano mostra que uma pessoa, apesar da rigidez do seu lugar, pode ser alguém estimado. Então a fé daquele homem não estava calcada em coisas superficiais, mas ele calcou isto no seu senso de indignidade. Embora todos dissessem que era digno, dentro dele, ele não se via digno de estar na presença de Jesus. E é isto que a gente precisa pensar, porque desde o primeiro pecado havido no Éden, todos nós, seres humanos, por melhores que sejamos, fomos afetados pelo pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado entrou a morte, por isso que todos pecaram. Não é assim que está escrito? Então não há ninguém que possa dizer, eu não sou um pecador. Porque na verdade todos nós somos carecedores da graça de Jesus. Porque se não for a graça de Jesus, estamos todos perdidos. Mas a salvação revela o caráter. Lembram da pregação de João, aquele que a gente chama de João Batista. O João Batista está pregando e a turma pergunta, o que faremos? E ele responde, você é um funcionário público? Anda direito. Você é um soldado? Trate bem as pessoas. Se contente com o seu soldo, não fique achacando ninguém. Você faz o quê? Olha, você tem 2 roupas, está vendo alguém sem um? Vai lá, compartilha. Tem comida? Compartilha. Ou seja, revela o seu caráter a partir daquilo que você ouviu do Evangelho do Senhor. Entenderam bem, sim ou não? Mas não faça isso para ficar publicando na internet. Faça porque você entende que é o correto. Está claro aí, gente? A gente não tem que fazer assistência social para tirar foto e dizer, olha como a gente é tudo certinho. Não, a gente faz porque tem que ser feito. Agora veja, a graça de Deus é a única coisa que nos torna dignos. Porque sem a graça de Jesus a gente está tudo lascado. Porque a justiça de Deus para nós vem pela fé em Jesus, não pelas nossas obras. Vai lá no livro de Filipenses, capítulo 3, eu acho que é verso 9. Filipenses 3, 9. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Entenderam bem, sim ou não? Então veja, o centurião ouviu falar de Jesus e acreditou em Jesus, creu em Jesus. E por isso pediu que Jesus enviasse uma palavra para a casa dele, o que seria suficiente para curar a sua casa, ou para levar cura para a sua casa, para um funcionário dele. Hebreus capítulo 11, acho que é verso 3, Hebreus capítulo 11 fala da fé, como vocês todos sabem. Mas no verso 3, ele diz que é pela fé que a gente entende as coisas. Pela fé a gente entende que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, a palavra de Deus traz à existência as coisas que a gente não sabe que existe. Ou que a gente não vê, ou que a gente não consegue alcançar. É a palavra de Deus que muda tudo. E uma palavra de Deus pode mudar o quadro de toda a nossa história. Agora veja, de alguma forma, aquele centurião soube que Jesus é Deus. No livro de Isaías, capítulo 55, vai lá, Isaías capítulo 55, versos 8, 9, 10 e 11, a gente vai ler o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Por quê? Assim como desce a chuva, a neve, que desce lá do céu e não volta para lá, mas ela rega a terra e faz a terra produzir, e faz a terra brotar, e faz a terra dar semente ao semeador, e faz a terra dar pão ao que come.
Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Uma palavra de Jesus. Levanta a mão aí, bem alto, e diga: Jesus. Só uma palavra. Bem forte, só uma palavra. Forte, gente. Só uma palavra. Lembram? Uma palavra. A palavra de Deus é poderosa. Há um registro na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 15, acho que é verso 20, por ali. Jesus saiu de Israel e está na terra de Tiro e de Sidom, e uma mulher sai doida atrás dele, correndo: tem misericórdia da minha filha, e conta a história da filha, e Jesus não dá bola para ela. E ela continua atrás de Jesus: tem misericórdia da minha filha, tem misericórdia. E Jesus não quer saber dela. Aí chega alguém e diz assim: Senhor, ela está atrapalhando tudo aí, gritando, resolve o problema dela. E Jesus diz: não, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela continuou: me acode, me ajuda, eu preciso de ajuda. E chegou lá na frente, ela ficou na frente de Jesus, parou na frente de Jesus e disse: tem misericórdia da minha filha. E Jesus olhou para ela e disse: não é bom pegar o pão do filho e dar para cachorrinho. E ela olhou para Jesus e disse: Senhor, tá bom, mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu Senhor. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você quer. E naquele momento a menina foi liberta por causa de uma palavra de Jesus. Você dá conta de lembrar para que lado você mora? Dá conta? Estenda a mão lá para o lado da sua casa, assim. Diga: em nome de Jesus, como igreja de Deus, reunidos, estamos enviando a palavra de bênção. Minha casa seja abençoada, minha família seja abençoada, meus filhos sejam abençoados, meus negócios sejam abençoados, tudo que tem seja abençoado, em nome de Jesus Cristo, seja abençoado para a glória de Deus. Todos nós, irmãos, somos como este centurião. Procuramos fazer as coisas o melhor possível, mas a gente precisa saber que é de Jesus que nós precisamos. Há um hino na harpa que diz: quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. E aí ele começa lá, aquilo que a gente chama de coro, para dizer: eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Alguém faz coro junto comigo aí? Eu preciso de Jesus. Então veja, aquele homem era digno, era honrado, era decente, todo mundo sabia quem ele era, mas ele, na presença de Jesus, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres no meu telhado. Manda uma palavra e o meu criado vai sarar. Então Jesus disse: eu não encontrei uma fé assim nem em Israel, nem no meio dos crentes. É o que está aí. Então, aqui são duas coisas para a gente ir embora pensando. Número 1, se todos somos iguais, porque em razão do pecado de Adão, todos nós fomos afetados, como é que manifestamos a nossa fé em Jesus? De modo que esta fé faça a diferença.
É preciso então conciliar humildade com a necessária ousadia que vem pela fé. Porque Jesus, depois deste episódio, meses depois, foi à cruz e morreu por nós. E a partir da morte de Jesus, rasgou-se o véu do templo. E este véu do templo que foi rasgado por ação de Deus, abriu-nos o caminho. E este caminho que foi aberto, nos deu acesso a Deus pela fé. Não mais pela dignidade que possamos ter, mas por causa da graça bendita de Jesus. E aí eu queria que você fosse ao livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19. E você perceberá que nós somos chamados a esta ousadia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se as nossas obras não nos fazem dignos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos torna dignos de entrar na presença do Pai. A isto nós precisamos da fé. Bom, livro de Efésios, capítulo número 3, verso número 10, a gente lê o seguinte, Efésios 3, 10. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nós não chegamos mais confiados na nossa meritocracia. Nós não podemos chegar diante de Deus dizendo, Senhor, o Senhor tem que fazer porque eu faço isto e aquilo. Eu subo na montanha, eu jejuo 3 vezes por semana, ou eu faço assim, ou eu faço... Não, nós chegamos diante de Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. Olhe bem para o colega e diga, conseguiu entender? Se você colocar a tua fé em Jesus, o caminho estará aberto. E as coisas que você sabe que tem que fazer, porque fomos criados em Deus para as boas obras, nós as faremos para a glorificação do nome de Deus. E se de alguma forma a gente vive patinando nisso, é porque a gente carece ainda daquilo que a gente chama de conversão, que é de mudança de vida, porque pelo sangue de Jesus somos mudados diariamente, transformados de glória em glória, para dia a dia ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Está claro aí? Isso é simples. Por exemplo, alguém que é dado à mentira. Todo filho que ama o pai, procura imitar o pai. Não é assim? O filho procura imitar o pai. Quando ele ama o pai, quando ele admira o pai. Não é assim? Se um filho admira o pai, ele quer imitar o pai. A única vez que a Bíblia atribui paternidade a Satanás, está em João 8,44. Veja,
Jesus está dizendo para um grupo de pessoas que aquelas pessoas eram filhas do diabo. E ele então revela como é o diabo. Primeiro, homicida. E esta palavra homicida, ela é mais do que tirar a vida de alguém, do artigo 121. Porque a Bíblia diz, palavra de Jesus: ouvistes que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, qualquer que odiar o seu irmão, já se tornou homicida. Está claro aí? Então, palavra de Jesus. Então, primeira, homicídio. Segunda, mentira. Então, à medida que a pessoa começa a gostar de viver na mentira, ele vai ficando cada vez mais parecido com o pai dele. Está claro? Sim ou não? Por isso que a Bíblia diz que a gente deve seguir a verdade, andar na verdade, viver na verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez Jesus disse para o Pilatos sobre a verdade, e Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus não falou nada. Entenderam bem? Queridos irmãos, nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E como que a pessoa vai se acostumando com as coisas da mentira? Quando precisa dar uma desculpa sobre qualquer assunto e recorre à mentira, e depois de algum tempo precisa confirmar aquilo, ele recorre a outra mentira para confirmar a primeira, e depois a uma terceira para confirmar as duas, e depois a uma quarta para confirmar as três. Meu bem, eu cheguei atrasado porque furou o pneu do carro. Ah, meu bem, que pena, mas eu estou vendo que sua mão está limpa. Não, é que eu passei para lavar. Ah, então amanhã você tem que acordar mais cedo para ir no borracheiro arrumar. Não, eu já passei, já arrumei. Um abismo chama outro abismo. E aí a pessoa se torna escrava daquilo. E a pessoa vai mentindo, até o ponto que ele próprio começa a acreditar na mentira dele. E quando ele começa a acreditar na própria mentira, a Bíblia chama isso de cauterização da mente. E aí, ao certo ele chama errado, e ao errado ele chama certo. Então veja, este homem, o centurião, é alguém posto nas Escrituras para nos ensinar que dependemos de Jesus para a salvação, mas uma vez salvos, precisamos manter uma personalidade que glorifica a Deus. Está claro aí? Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Você dá conta de botar um sorriso nesse rosto lindo que Jesus te deu? Diga assim: Jesus, basta uma palavra e a saúde chega na minha casa. Diga: basta uma palavra e eu receberei aquilo que eu preciso. Jesus, não estou me fiando na minha justiça pessoal. Eu estou confiando no Senhor, confiando na graça do Senhor, no poder do Senhor, no amor do Senhor, na virtude do Senhor, no poder do Senhor. E pela graça de Deus, nós entramos na presença do Senhor para dizermos a Ele: Senhor, eu estou precisando. Feche os seus olhos agora. Todos de olhos fechados.
Um dia, Jesus voltou a Caná da Galileia. Todos vocês sabem que Caná da Galileia é o lugar onde Jesus transformou a água em vinho. A transformação da água em vinho revela que Jesus trouxe de volta a alegria do casamento, já que o vinho é o símbolo da alegria. Uma página e meia adiante, Jesus volta a Caná da Galileia. E um homem o para na beirada do caminho para dizer: Senhor, desce à minha casa, porque o meu filho está morrendo. Se na primeira vez Jesus foi resolver um problema do casamento, na segunda vez Jesus estava resolvendo o problema de um filho. Os dois casos numa família. O homem pediu que Jesus se apressasse, e Jesus disse: pode ir, porque o teu filho vive. E aí o texto sagrado vai dizer: e o homem creu na palavra de Jesus e foi. E quando chegou em casa, alguém disse: o teu filho vive. E ele perguntou: que hora aconteceu este milagre? E as pessoas disseram: 7 horas. E ele então consultou e disse: foi este o momento que Jesus me falou: o teu filho vive. Se você crê que Jesus está aqui, e se você crê que o Espírito Santo está dirigindo todas as coisas, creia nesta palavra: o Senhor envia para a tua casa a bênção. Abre o teu coração agora, e não temas dizer para Ele a tua necessidade. Jesus Cristo está te ouvindo agora. Fale com Ele, otimize seu tempo na presença dEle, e diga para Jesus o que você precisa. Eis a carta de amor que foi escrita para mim. Fale com Deus. Eis o pão que vem do céu. Não temas dizer para Ele a tua necessidade. Que alimenta tudo em mim. Confia na graça dEle. És a verdade. Confia no Senhor. Que a mentira não desfaz. Nenhuma mentira é capaz de desfazer a verdade de Deus. Vem sem demora, vem. Eu quero te olhar e dizer: és meu Abba, meu amor. Vem sem demora, vem. Eu quero te olhar e dizer: és meu Abba, meu amor. O nome dele é Jesus, o nome do amor. Eu amo esse amor, eu amo. O nome dele é Jesus, morreu por nos amar, me Adore a Jesus, aquele que abriu o caminho para que você pudesse ser plenamente salvo. Vem sem demora, vem. Eu quero te olhar e dizer: és meu Abba, meu amor.
plenamente a bênção e o favor do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Que a poderosa mão de Deus te seja condutora. Que o Senhor te faça andar com passos firmes, em caminhos elevados. Que o Senhor unja os teus olhos, os teus ouvidos. Vem sem demora. Que o Senhor dirija os teus lábios, a tua fala. Quero te olhar e dizer. Que o Senhor abençoe as tuas mãos. Que o Senhor abençoe o teu trabalho e o fruto do teu trabalho. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, aqueles a quem você ama, aos que você quer bem. Que o Senhor abençoe o ambiente do teu labor e as pessoas que te acompanham naquele lugar. Que o Senhor abençoe a tua casa, os teus muros, as tuas portas e janelas. Que o Senhor abençoe os teus armários, tua despensa, tua mesa. Que o Senhor abençoe a tua vida completamente. Sonhos, projetos, ideias. Que o Senhor coroe de êxito tudo aquilo que você projeta diante do Senhor e a Ele submete. Que o Senhor te abençoe. 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 Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com todos vocês e convosco permaneça para sempre e sempre. Amém. Vão abençoados para a glória de Deus.